verdade, o meu estudo aqui é sobre a Base Nacional Comum Curricular, o que profissionais da educação têm a dizer sobre o documento. Bem, a gente sabe, né, que no contexto escolar, o que gere tudo que vai ser ensinado é o currículo, né? Ele se apresenta como um conjunto de saberes e competências a qual a escola está comprometida a transmitir e desenvolver. A Base Comum Curricular, né, que entrou em vigor em 2017, 2018, veio para direcionar de forma homogênea estes currículos escolares no país inteiro. Bem, a BNCC se resume como um documento normativo que define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Seu principal objetivo é ser a balizadora da qualidade da educação no país, por meio do estabelecimento de um patamar de aprendizagem e desenvolvimento a que todos os alunos têm direito. Bem, então, esse documento surge aí por volta de 2017, né, para o segmento fundamental e educação infantil, e 2018 para o ensino médio. E diferente dos parâmetros curriculares nacionais, que é outro documento que também orienta o planejamento dos currículos, a BNCC ela tem um teor legal, né? Ela é regulamentada por lei e, portanto, é obrigatória. Desde o seu surgimento, houve especialistas, movimentos, professores que se mostraram contrários a esse documento, né? Que é tão definidor, que é tão inflexível. Uma resistência ainda um pouco pequena no contexto educacional brasileiro, que é tão grande e diverso, assim. Foi uma resistência que não foi tão expressiva, não atingiu tantos outros campos, mas que tem argumentos bastante importantes e que necessitam, sim, serem analisados, né? Entre os pontos levados à discussão por parte dos que são contrários ao documento, é importante destacar que eles consideram que é um documento conservador e que não leva em consideração questões sociais, de gênero e inclusão. O documento não foi elaborado em parceria com professores e profissionais da educação. É um documento que impõe o que o aluno tem de aprender e o que professores precisam ensinar. Não abrange a pluralidade das escolas brasileiras, o que fere a autonomia, né, das mesmas. E o professor Luiz Carlos de Freitas, da Unicamp, ele tem uma fala muito boa, onde ele destaca outro ponto que é fundamental, é importantíssimo, né? É no que se refere à avaliação. Tendo em vista que a BNCC, para além do currículo, ela orienta também a formação de professores e os materiais didáticos a serem produzidos, e sabendo ainda que ela também define pelo menos 60% do que será tratado pela escola, restando apenas 40% para toda a diversidade local, no fim isso significa que, indiretamente, dentro de um padrão avaliativo, este documento delimita que o que será avaliado são os 60% comum a todos, né? Desconsiderando totalmente os outros 40% de saberes restantes da cultura ali local. E do contexto também, né? Diante, né, do que já foi falado, da importância e do peso da BNCC, principalmente no cenário econômico, político nacional, é de se estranhar que a resistência à sua implementação não tenha sido tão expressiva, não tenha sido tão maior. Então, esse estudo ele surge com o intuito de compreender qual o real conhecimento que professores têm acerca da BNCC, né? E no caso de haver um conhecimento prévio, se esta compreensão também está em concordância com críticas relacionadas ao teor conservador do documento. É importante aqui destacar, a princípio, que esta é uma primeira fase de uma pesquisa que ainda está em desenvolvimento, né? Então, foi feita uma pesquisa de campo com apenas 10 profissionais da educação da cidade do Rio de Janeiro. A pesquisa foi feita pelo Google Forms e continha 7 perguntas que são: em qual segmento da educação você atua? 70% respondeu educação infantil, 20% fundamental 1 e 10% fundamental 2. Não houve respostas de profissionais do ensino médio, né? Lembrando aqui que a pesquisa foi divulgada para diversos profissionais de diversos segmentos e quando atingiu o número limite de 10 respostas, ela foi desativada. A qual setor pertence à escola em que atua? Pública, privada ou ambas, né? 80% privado, 10% público e 10% atua nas duas
nos dois setores. Em uma escala de 0 a 10, quanto considera o nível de conhecimento acerca da BNCC? 10% considera o nível de conhecimento em 10, 10% considera o nível de conhecimento em 9, 10% em 8, 10% em 7, 30% considera o nível de conhecimento em 6, 20% em 5 e 10% em 4. Nas escolas que atua foi oportunizado o estudo e discussão da BNCC, 70% das pessoas responderam que sim e 30% responderam que não. No caso da resposta positiva para a pergunta anterior, qual setor pertence à instituição? Público, privado ou atua nos dois setores? 100% das respostas foram para o setor privado. Considera que a BNCC abrange de forma considerável aspectos de direitos sociais? 60% respondeu que sim, 30% que não e 10% não sabe dizer. Considera que a BNCC abrange de forma considerável aspectos das questões de gênero? 60% respondeu que não, 20% respondeu que sim e 20% não sabe dizer. Considera que a BNCC abrange de forma considerável aspectos de inclusão? 60% disse que sim, 30% respondeu que não e 10% que não sabe dizer. De acordo com as respostas, é possível perceber que a maioria dos participantes são atuantes da educação infantil e atuam no setor privado, ou seja, em escolas particulares. É possível perceber que, diferente do que as críticas apontam, a maioria dos profissionais aqui que responderam, consideram favorável a abordagem da BNCC nos quesitos de direitos sociais e de inclusão. Porém, a maioria também desconsidera que questões de gênero ainda deixam a desejar na proposta do documento. Outro ponto bastante relevante é que, sobre a instituição ter oportunizado os estudos e discussões da BNCC, 100% das respostas positivas são de atuantes do setor privado. Bem, com esses resultados apresentados, é importante também observar outros contrapontos. Primeiro, pode-se considerar que ainda é um momento teste de implementação da base. A reestruturação de um currículo demanda muito trabalho. Se tratando da rede pública de ensino, então, que por todo o país é muito grande e bastante diversa, isso se torna ainda muito mais complexo. Segundo, a questão da pandemia por Covid-19, que no ano de 2020 ela veio e impossibilitou o estar no chão da escola de forma efetiva. E terceiro, que é implicada justamente pelas duas primeiras questões, que é a formação dos professores com base na BNCC, que diante de tudo isso que ocorreu, não foi possível acontecer de forma totalmente efetiva. Com todos esses resultados apresentados, o que se pode concluir a princípio é que, sim, muitos professores ainda não dominam a BNCC de forma integral, o que pode estar relacionado com a resistência ao documento ainda ser tão pequeno. Mas que, por outro lado, são diretrizes ainda também recentes, que ainda estão em curso de implementação, o que significa também que essa pesquisa ainda pode ser aprofundada em muitas outras instâncias. As referências são Alves Manuel, Base Curricular Conservadora, Privatizante e Ameaça à Autonomia, Jornal da Unicamp, Campinas, 4 de dezembro de 2017. Brasil, Ministério da Educação, Base Nacional Comum Curricular, Brasília, 2018. Freire, Paulo, Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, 25ª edição, São Paulo, Paz e Terra, 1996. Tadeu Tomás, Documentos de Identidade, uma introdução às teorias do currículo. 3ª edição, Belo Horizonte, Autêntica, 2011. Moreira Antônio Flávio Barbosa, Tadeu Tomás, Currículo, Cultura e Sociedade, São Paulo, Cortez, 2002. Moreira Erivaldo, Calef Luiz Gonzaga, Metodologia de Pesquisa para o Professor Pesquisador, 2ª edição, Rio de Janeiro, Lamparina, 2008. PBG, Pedagogia, Universidade Federal de Uberlândia. BNCC, Professor Luiz Carlos de Freitas e a Base. Disponível no YouTube. Canal Futura. Quais os desafios para a implementação da BNCC? Disponível em YouTube. Obrigado.